Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Compact Cash, seu podcast compacto sobre investimentos que descomplicam o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franco e hoje quero conversar com vocês sobre a importância da visão no mercado financeiro. Como vocês sabem, nosso objetivo aqui é trazer insights sobre o mercado financeiro, de forma bem direta, tentar sair um pouquinho do óbvio e pensar fora da caixa. Esses dias eu fui à Multivisão, uma ótica que tem aqui em BH, lá na Avenida Getúlio Vargas. O proprietário de lá é muito amigo meu e acabamos conversando um pouco enquanto eu era atendido. É claro que a conversa parou em investimentos. Mas quando estava indo embora, eu comecei a pensar muito sobre essa conversa e sobre a importância da visão nos investimentos. E cheguei à conclusão de que os problemas que a gente tem nos olhos, e que são corrigidos pelos óculos, que a Multivisão me fornece há mais de 10 anos, quando falamos de investimentos também precisavam de uma forma de correção. O que percebi foi de que a melhor forma para corrigir a visão dos investimentos é o conhecimento. E é por isso que hoje quero fazer esse paralelo e, quem sabe, te fazer pensar um pouquinho sobre isso. Ao longo do tempo, atendendo as pessoas, sempre que aparece um novo cliente, eu pergunto para ele qual é o objetivo dele para o dinheiro que ele vai investir. E a maioria não sabe responder ao certo. Isso mostra que falta uma visão de longo prazo nas pessoas. Ou seja, está todo mundo míope e só consegue ver ali o curto prazo. Querem fazer o dinheiro crescer, mas o importante é o final. O interessante é que nesse caso, não adianta a gente pegar uma lente monofocal e corrigir a miopia. Pois o que precisamos é que não só a pessoa tenha a capacidade de ver o curto prazo, mas também o médio e longo prazo. Quanto também tem a capacidade de integrar todas essas visões. Ou seja, precisamos colocar aí uma lente multifocal, que pelo que eu pesquisei, não sou nenhum especialista no assunto, são aquelas que permitem uma transição suave entre essas visões. Ou seja, as pessoas precisam aprender a olhar de forma integrada o curto, o médio e o longo prazo. Muita gente chega aqui falando que não vai precisar do dinheiro e que pode ficar com ele anos e anos sem mexer. Mas passa 6 meses e a pessoa acaba precisando e pede o resgate. Por isso que eu foco muito na pessoa montar a reserva de emergência antes de qualquer coisa, pois como o próprio nome diz, é emergência. E se você tiver uma, não vai ter planejamento de longo prazo que sobreviva. Antes da gente continuar, que tal uma curiosidade? Na Bolsa de Valores do Brasil não temos fabricante de óculos ou lentes, mas as maiores são listadas pelo mundo afora. A Luxoft, que é dona da Ray-Ban, Prada, Oakley e entre outras grandes marcas, era listada na Bolsa de Milão, mas em 2019 ela fez uma fusão com a Essilor e virou Essilor Luxottica e passou a ser listada na Bolsa de Paris. E olhando a cotação, dá para dizer que a fusão foi um sucesso. Mas voltando ao assunto de termos uma visão integrada de curto, médio e longo prazo, é interessante sempre que a gente tem a integração de que falei. Já vi algumas pessoas na internet falando que a carteira de renda fixa é assim, a carteira de aposentadoria é assado, a carteira de risco desse outro jeito, e eu fico pensando, só tenho uma única carteira. Não gosto dessa ideia de fazer uma separação, até porque o dinheiro é um só. Então, por exemplo, eu tenho uma reserva de emergência, e aí acontece uma emergência e vou precisar usar uma parte desse dinheiro. Se eu tiver uma ação que naquele momento já está me dando um bom lucro, será que vale a pena tirar da reserva de emergência e depois passar uns meses repondo? Ou seria melhor já vender a ação? Claro que vai variar de caso para caso, mas o meu ponto é que a gente tem que sempre olhar o todo e ver onde faz mais sentido mexer naquele momento. E obviamente, temos que entender se caso eu queira tirar das ações, se eu vou poder ou não esperar os 2 dias da liquidez. E um exemplo mais simples seria a separação da reserva de oportunidade e reserva de emergência. Elas não precisam ser necessariamente 2 investimentos distintos. O principal ponto é você ter a noção e o controle do montante que quer manter em sua reserva de emergência e sempre focar em manter isso. Então, no exemplo que dei, de ter uma emergência e precisar usar o dinheiro, você teria que se perguntar apenas, após usar o dinheiro, se valeria a pena ficar defasado na sua reserva de emergência ou se seria melhor imaginar que sua reserva de oportunidade reduziu. É sobre isso a visão integrada das suas finanças. É entender o todo e fazer os ajustes conforme o momento. Manter sempre as visões de curto,
médio e longo prazo conversando entre si. O objetivo de longo prazo sempre será o mais importante, mas somente se ele não atrapalhar o agora. E atrapalhar não é você abrir mão de viver em um padrão um pouco melhor, e sim reduzir o seu padrão de forma que você viva infeliz hoje. Então, meus amigos, entendam quais óculos vocês precisam para hoje e ajustem de uma vez a visão de vocês. Até logo!